Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Budapeste, que é um romance que o Chico Buarque publicou em 2003 e que recupera e aprofunda alguns dos elementos temáticos e estruturais que já estavam presentes em romances anteriores deste mesmo autor, como por exemplo Estorvo e Benjamin, ambos já comentados aqui no canal, nessa série de vídeos que eu estou fazendo junto com a Bárbara do canal B de Barbárie. Então, caso você não tenha visto os outros vídeos dessa série, eu vou deixar lá embaixo o link de uma playlist onde você pode ter acesso a eles, tanto aos meus quanto aos da Bárbara. E eu recomendo que você, enfim, assista a esses outros vídeos, porque em se tratando de uma obra que está sendo lida cronologicamente, alguns dos temas que vão aparecer aqui nesse vídeo já foram devidamente comentados em vídeos anteriores, então fica aqui a minha recomendação. Vocês sabem que eu me mudei recentemente e daí os meus livros ainda estão encaixotados, eu não sei onde estão os livros do Chico Buarque que eu tenho, de modo que eu tive que ler a versão digital dessas mesmas obras e é por isso que eu não estou com os livros aqui. Outra coisa, essa rua aqui é uma rua muito barulhenta, como vocês perceberam nos vídeos anteriores, e hoje eu estou lavando roupa também, então pode ser que você, vez ou outra, escute aí um ruído ao fundo, mas eu espero que isso não atrapalhe essa minha fala aqui no vídeo. Pois bem, alguns dos temas que vão acabar aparecendo novamente em Budapeste e que já constavam em romances anteriores do Chico Buarque são a fragmentação temporal de uma narrativa absolutamente circular, que rompe, portanto, com uma sequência cronológica, e com isso o romance acaba se afastando da noção de causa e efeito, de modo que passado, presente e futuro se confundem, e é por isso que tudo parece acontecer meio que por acaso na vida do José Costa, que é o personagem central de Budapeste. Outro elemento que também vai estar presente neste romance e já constava nos anteriores é a relação entre a ficção e a realidade, em um recurso semelhante ao delírio em Estorvo e à memória em Benjamin, como eu já falei naqueles meus vídeos sobre os referidos livros. Além disso, em Budapeste nós também vamos ter ali uma classe média figurada por um sujeito fragmentado, duplicado diante de uma realidade desprovida de qualquer tipo de valor ou de ordem, enfim. Um personagem que vive, assim como aconteceu nos romances anteriores, em constante êxodo, que vaga dessa vez entre o Rio de Janeiro e Budapeste sem se encontrar em nenhum desses lugares. Nós vamos ter também aqui neste romance a discussão sobre a incomunicabilidade, já que o José Costa se comunica em húngaro, mas ele não consegue se comunicar em português, que é o seu idioma natal, digamos. E outra questão que também vai acabar unindo Budapeste aos romances anteriores é a questão da identidade, que aqui neste romance se alia à discussão sobre a autoria, já que o personagem central é um ghostwriter, ou seja, um sujeito que anula a própria identidade para fins comerciais, e isso já estava presente de certa forma lá em Benjamin. Só que em Benjamin o sujeito explorava a sua imagem, ao passo que em Budapeste esse sujeito explora a sua capacidade criativa. Além disso, a profissão do José Costa deixa entrever uma relação sobre a literatura como uma mercadoria, como algo que é produzido e tem um certo valor de mercado, e essa discussão me parece bastante interessante, bastante relevante até os dias de hoje, não é verdade? Pois bem, postas todas essas coisas, o José Costa é um sujeito que leva uma vida normal no Rio de Janeiro, passar o carro ali, ou seja, ele é um sujeito casado com uma mulher chamada Wanda, que trabalha ali em um telejornal. Ele tem um filho com quem ele não se dá muito bem, e ele tem ali o seu trabalho, que por mais que não o deixe completamente satisfeito, também não é lá uma coisa muito terrível de se lidar. Além disso, né, relacionada a esse trabalho, o José Costa tem uma agência em sociedade com um amigo da época da faculdade, e nessa agência é que o José trabalha como ghostwriter.
e, enquanto tal, ele se equilibra entre a necessidade do anonimato e o orgulho da autoria. Afinal de contas, um de seus livros, um dos livros que ele escreve, é a autobiografia de um alemão, e esse livro acaba se tornando ali um best-seller, e o José acaba se sentindo muito orgulhoso por conta disso, apesar de não poder contar para ninguém que foi ele quem escreveu aquela obra. Portanto, existe em Budapeste toda uma discussão sobre a fama e o anonimato, e essa discussão já havia aparecido também em Benjamin. Por conta da profissão que tem, o José acaba sendo desprezado pela esposa, porque ela, por trabalhar na televisão, valoriza e depende da imagem e da fama, coisas que não combinam muito com a profissão do marido. Mas, por outro lado, é por ser um ghostwriter que o José tem a possibilidade de se reunir uma vez por ano com um grupo de escritores que são, como ele, anônimos. E ao voltar de um desses encontros, de uma dessas reuniões, o José Costa acaba indo parar em Budapeste, ou acaba indo dar em Budapeste, como ele diz em determinado momento, depois de um imprevisto envolvendo ali o seu voo e coisa do tipo. Estando em Budapeste, o nosso personagem principal acaba adotando uma outra identidade, que é José Costa, ou algo do tipo, que é o modo como ele acredita que o seu nome é pronunciado em húngaro. E daí, evidentemente, que a grafia do nome, sobretudo de Costa, acaba mudando, e eu vou deixar essa nova identidade do personagem aqui na tela para que você veja. Pois bem, e uma vez tendo adotado essa sua nova identidade, o José Costa acaba conhecendo a Kriska, que se torna a sua professora e a sua amante com o passar do tempo. E se no Rio de Janeiro o José falhou como pai e como marido, sendo facilmente substituído no trabalho, porque por mais que ele fosse bom, logo ele se depararia com vários outros sujeitos que poderiam trabalhar como ghostwriters em seu lugar, assim como ele trabalha. Então, enquanto no Rio de Janeiro o José Costa é um fracasso total, em Budapeste ele vai se sair muito bem como amante, como aluno, como padrasto, como escritor de fama e etc e tal, já que em dado momento um ghostwriter sem identidade acaba escrevendo a autobiografia do José Costa, que se chama Budapeste. Então veja que existe uma confluência de vários níveis ficcionais ao longo desse romance do Chico Buarque, o que acaba fazendo com que ele seja muito mais complexo estruturalmente do que os romances anteriores. Pois bem, o deslocamento desse personagem, então, acaba criando uma identidade dupla, fragmentada, que passa pelo crivo de uma linguagem que é sempre desarticulada, porque afinal de contas nós estamos falando de um sujeito que, como ghostwriter, anulou a própria identidade, mas teve uma nova identidade definida por um outro ghostwriter de maneira absolutamente circular. E a maioria de todas essas informações que eu fui falando para vocês até agora já aparece condensada no primeiro capítulo do livro, graças ao recurso de uma lógica não linear para a narrativa, e evidentemente que essa não linearidade acaba fazendo com que esses temas voltem repetidas vezes ao longo do romance. Então veja que, assim como no Brasil o José Costa havia construído a identidade de outro escritor por meio de um livro chamado O Ginógrafo, que é a autobiografia lá do alemão, na Hungria ele vê a sua identidade ser construída por outra pessoa por meio de um livro chamado Budapest, que é a autobiografia do José Costa, que na verdade é o José Costa e que foi escrita por uma terceira identidade. Portanto, existe uma questão muito forte relacionando a identidade e a autoria ao longo do romance, já que nós estamos falando de subjetividades que se constroem por meio da linguagem, mas de uma linguagem que se organiza de modo a criar um simulacro, já que essas autorias são falseadas ao longo de toda a narrativa. E isso acontece porque,
assim como as fronteiras geográficas e linguísticas vão se desfazendo, as fronteiras entre o eu e o outro também são, ao longo do romance, múltiplas, difusas, superficiais e etc. E, além do mais, toda essa discussão acaba se estendendo para que a gente problematize a identidade do próprio Chico Buarque como autor de romances. E não por acaso, e é uma pena que eu não esteja com o livro físico aqui, mas eu vou tentar encontrar uma imagem e pôr aqui no vídeo para vocês. Mas enfim, não por acaso, a quarta capa do livro é um espelho, é um duplo da capa original. Isso porque, se existe uma correspondência entre o Chico Buarque, autor de Budapeste, e o José Costa, autor de Budapeste, essa correspondência aponta para uma confusão entre a realidade e a ficção, que vai depois ser muito bem explorada quando nós pensamos em romances como O Irmão Alemão, também do Chico Buarque, que é um romance sobre o qual nós falaremos no futuro deste projeto aqui. Mas então veja que essa questão da identidade de autor de romances do Chico Buarque sempre foi muito problematizada desde o seu surgimento lá com o Estorvo, né? Porque ele ganhou o Jabuti, aquela coisa toda, e daí a crítica se dividiu. Algumas pessoas achavam que ele era um bom romancista, outras pessoas achavam que ele só estava fazendo toda aquela fama por já ser o Chico Buarque, por já ser uma figura pública, e de certa maneira o Chico Buarque brinca com tudo isso na construção, na estrutura desse seu romance de 2003. Então veja que Budapeste é um romance que se constrói de maneira absolutamente especular, já que essas autobiografias mencionadas na narrativa são fantasmas que criam vários níveis de ficção que vão se entrelaçando, e isso torna ainda mais difícil delimitar o que é o real e o que não é ao longo do romance. Nesse sentido, então, existe nesse espelho narrativo uma negação daquilo que se relaciona tradicionalmente à imagem do espelho, porque o espelho sempre diz respeito ao autoconhecimento, mas nesse romance do Chico Buarque, enveredar por esses espelhos é conhecer cada vez menos esses personagens, esses sujeitos que olham para si mesmos. E tudo isso acaba gerando uma forte tensão, digamos, que já é anunciada quando nós pensamos no modo como o título e o nome do autor estão dispostos na capa e na quarta capa do livro, porque essa disposição acaba antecipando a discussão sobre o duplo e sobre a relação especular entre a irrealidade e a realidade, ou entre a realidade e a ficção, enfim. Então veja que por conta disso tudo, são inúmeros os duplos que vão aparecer ao longo do romance. Então você tem o duplo entre o português e o húngaro, entre a Vânia, que é a esposa no Brasil, e a Kriska, que é a namorada na Hungria. Você tem ali um duplo entre o pai e o padrasto, você tem um duplo entre o anonimato e a fama, entre o ghostwriter e o escritor, entre Rio de Janeiro e Budapeste, entre Buda e Peste, que são as duas partes ali daquela cidade, e etc. Com isso, me parece que essas discussões todas acabam colocando em relevo a ideia de que o personagem central do romance é desprovido de uma imagem definida da própria identidade, e por não dar conta da totalidade da própria identidade, o José Costa acaba vivendo em realidades aparentemente distantes, aparentemente opostas. Por isso fica cada vez mais difícil distinguir ao longo do romance o que é narrar e o que é ser narrado para esse personagem. E se nós estamos falando aqui de um eu esvaziado, descentralizado, fragmentado, sem uma identidade definida, a relação com o outro também vai se tornando mais complexa diante de todos os simulacros dessa realidade, de modo que as relações entre os personagens de Budapeste são marcadas por uma fragilidade que responde a uma lógica que vê tudo, pessoas e coisas, como descartáveis. Portanto, nesse romance, como aconteceu nos anteriores também, o Chico Buarque
parece nos convidar a refletir sobre uma contemporaneidade que gera simulacros e simulações, para recuperar lá o texto do Baudrillard, e que justamente por conta disso impossibilita o sujeito de criar a própria identidade. E isso é bastante significativo quando nós pensamos que esses personagens que povoam este romance do Chico Buarque são brasileiros e de classe média. É interessante pensar nessa indefinição quando nós pensamos nesses outros atributos desses personagens. E por conta disso tudo, esse é até agora o meu romance preferido do Chico Buarque, pensando nessa ordem de leitura que nós estabelecemos. E o próximo sobre o qual eu vou falar agora mesmo é Leite Derramado, porque eu já li os 4 romances assim, de uma vez só, para poder estar com tudo muito fresco na cabeça para poder comentar com vocês. Enfim, então nos vemos no próximo vídeo sobre Leite Derramado. E se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de curtir e de compartilhar. Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever. E caso você já seja inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. E se você não gostou do vídeo, não deixe de dizer lá embaixo também o porquê de não haver gostado. Se você não viu os vídeos anteriores do projeto, eu vou deixar o link para a playlist lá embaixo, daí você vê tanto os meus quanto os da Bárbara, certo? É isso então, um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!